Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do canal do Sítio Punk. Hoje nós vamos falar dessa árvore, que praticamente não é uma árvore, porque o caule central dela, a medula, o parênquima medular é herbáceo, é o famoso jaracatiá, ou mamão do mato, mamão de veado, depende da região. Essa espécie aqui, Jaracatia espinosa, da família Caricácea, a mesma família do mamoeiro. Essa planta não é nativa da região de Manaus, ela foi introduzida aqui no Sítio Punk quando eu lancei o livro em fevereiro de 2015 numa pousada lá em Rolândia, no Paraná. Olha o tamanho que está isso aqui, né? Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai colher uma motosserra, mas normalmente a gente faz esse trabalho ou com uma foice grandona, ou com terçado, que é o facão, ou machado, né? Não tendo motosserra e não sabendo operar. Então dá para fazer. Jaracatiá está na minha tese, está no nosso livro. Aqui no Sítio Punk a gente faz doce desidratado com ele, maravilhoso, já está disponível. A gente usa como se fosse uma granola. É um produto da Sociobiodiversidade Brasileira, um potencial enorme de cultivo na região sul, sudeste, centro-oeste e até aqui no norte. Você pode fazer doce, nós vamos fazer vários pratos com ele, farinha, farofa, doce em calda, tipo cocada. Nós temos cocada, inclusive, aqui no sítio. Estamos comendo como sobremesa do nosso dia a dia, feito com uma medula dessa planta. É uma planta ideal para agrofloresta, especialmente na região sul, sudeste. Cresce muito rápido, é uma planta belíssima, né? E vamos lá, essa planta, gente, já está tombada aqui no sítio, deve ter uns 15 dias ou 20 dias. Então ela já entrou em abscisão foliar. As folhas já caíram, mas aqui vou até cortar esse galinho. Olha só. Então ela é um jeitão de suma-uma, pessoal aqui da Amazônia, ou de paineira. Tem gente que confunde ela com a paineira, mas ela é bem diferente da paineira. Ela tem um jeitão, porque tem a folha digitada. Então, um jeito fácil de identificar a jaracatiá é que ele tem um caule aculhado. Isso aqui não é espinho, são acúlios, né? Fura, é espinhento, mas faz parte da epiderme da planta, da pele, da casca, não faz parte do caule. Espinho é aquilo que faz parte do tronco, como acontece no limoeiro. O que tem na paineira, o que tem na roseira, na jurubeba e no jaracatiá são acúlios, são anexos epiderme. Então folhas digitadas, como se fosse uma mão. A face abaxial é esbranquiçada, acinzentada na realidade, então a folha discolor, verde em cima, esbranquiçada embaixo. E quando ela está bem fresquinha, que não é o caso mais dessa aqui, porque ela já está, mas mesmo assim dá para ver um pouquinho, ela tem leite, tem látex, que é um exudato. E aí vamos continuar o processamento dessa planta aqui, para vocês verem o caule dela. É um caule praticamente herbáceo, só tem um tecido levemente lignificado na casca. Olha pessoal, já fizemos esse pequeno corte, vocês viram como com a motosserra, né? Corta como se fosse uma manteiga, né? Aqui dá para ver bem o látex que eu falei, ó. Olha aqui, é um látex, né? Começando, apesar dessa planta já estar caída, então ela já secou um pouquinho, já está produzindo menos exudato. Aí você vê a casca, ó, bem visível, aonde está a casca morta, a casca viva, né? E aonde passa aí o xilema e o floema. E aqui dentro é um parênquima medular, ó, é molinho, como se fosse coco. Por isso também que em algumas regiões é chamado de coco de pobre. Então tudo que faz com coco, faz com a medula do jaracatiá. Ela não tem gordura, bastante rica em potássio, em outros nutrientes. E é isso aí. Agora aqui a gente vai começar a cortar, ó. Ela vai engrossando em direção à base, é claro, ou da base em direção ao ápice, afinando como se fosse um taco de sinuca. E a gente está cortando bem curtinho, porque a gente vai ter que descascar isso aqui. Aí descasca, limpa, tira a parte mais fibrosa e depois rala. Isso aqui é molinho, dá para ralar num ralador de cenoura, aquele ralador industrial, ou até uma lata de sardinha furada com prego. Quem for bem habilidoso dá para cortar e fazer mais um estilo macarrão, um estilo espaguete de medula de jaracatiá, para salada crua, para refogado, mas preferencialmente para fazer cocada, ou jaracatiada, ou farofa de medula de jaracatiá. E também foi e é muito usado em algumas regiões do país para fazer rapadura, para dar uma textura, uma crocância no nosso famoso doce de cana-de-açúcar, que é a rapadura tão típica do Nordeste brasileiro. Essa planta foi eleita patrimônio imaterial do estado de São Paulo. No norte do Paraná, onde ela ocorria muito, na região de Londrina, ela é considerada ameaçada de extinção, principalmente pela destruição do habitat, porque essa planta produz 30, 40 sementes por fruto, germina muito bem
e cresce muito bem. Essa aqui, por exemplo, tem uns 4 anos. Na casca está jorrando bastante o látex, que a gente falou, que caracteriza a planta da família Caricácea. Muito interessante. Agora o Paiva vai continuar cortando aqui com a motosserra. E depois a gente processa e vamos comer essa iguaria. Olha pessoal, já caiu umas 3 árvores de jaracatiá aqui, ou 3 plantas de jaracatiá, jaracatiazeiro. Ela tá com a base do caule, ó, podre, olha aqui, totalmente podre, ó. Então, por quê? O excesso de umidade aqui na beira do brejo, e nesse período também de inverno amazônico, mas é uma bucha, uma fibra. E o resto já fica aqui de adubo, ela não vai rebrotar mesmo, porque tá podre. Então isso acontece em terrenos bastante úmidos, porque essa é uma planta herbácea. Por isso que eu estou falando árvore, mas na realidade ela é uma planta arborescente. Ela tem porte de árvore, mas não dá para fazer lenha, não dá para fazer fogueira, não dá para fazer tábua, porque o parênquima dela não forma um âmago, um cerne, forma um parênquima medular, que é um tecido de reserva para a planta e para nós que vamos comê-la. Olha aí pessoal, que maravilha, né? Então aqui, ó, como a planta realmente está bem grossa, uma planta mais velha, até para facilitar o manejo, para carregar, aqui já ficou bem mais maneira, e você vê perfeitamente que não é uma árvore verdadeira. Então aqui a casca, então até aqui a gente vai tirar no terçado, ó, no facão, e desse jeito aqui fica bem fácil, né? Porque facilita o manejo. Então todas essas 3, 4 mais grossas a gente vai cortar, até porque vamos ter que levar isso aqui, ó, esse queijo aqui. Então é um aproveitamento dessa medula, como se fazem lá na Polinésia da palmeira sagu, né, para fazer esse uso alimentício não convencional desse, por isso se chama doce do pau ralado. Na realidade não é pau, é um parênquima medular, mas que a gente vai ralar. Então vamos levar ali para o banco. E aí galerinha punk, curtindo o vídeo até aqui? Espero que sim, porque ele é feito com muito amor e carinho, com muita dedicação para realmente te cativar e te deixar com muita fome. Se gostou do vídeo, já dê o seu like aqui, deixe seus comentários, suas dúvidas e compartilhe. Pois é, vocês viram aquele indivíduo de jaracatiá, Jaracatia spinosa, que diga-se de passagem está fazendo bastante sucesso na gastronomia brasileira nos últimos anos, felizmente. Aquele indivíduo tinha apodrecido a base, porque lá é uma região muito úmida. Aliás, aqui tudo é muito úmido no inverno amazônico, e ele caiu. Agora esse indivíduo aqui que vocês estão vendo, ó, com caule recoberto, eu vou chegar mais perto já, recoberto de líquens e bífido, né, ramificado, é um indivíduo feminino de jaracatiá. O jaracatiá é uma espécie dioica, né, tem o pé masculino e o pé feminino. Felizmente esse aqui é feminino. Aqui do lado tem um outro menor que está servindo de tutor, inclusive para o caramoela, na agrofloresta. Lá em cima vocês já veem as batatas do caramoela. Mas vamos caminhar aqui rapidinho. Ó pessoal, esse indivíduo, gente, foi colhido a semente em 2015, né, lá em Rolândia, como eu já disse. Olha só, trouxe para cá, demorei semear, quando semeei, então isso deve ter sido plantado em 2016. Então essa árvore, ou essa planta arborescente, olha aqui. Isso aqui é um perigo, porque é cheio de acúrio, mas vamos, olha aqui. Ó, ontem, dia 18 de maio, foi o dia de fascínio pelas plantas, né? The Fascination Plant Day. E hoje estamos aqui, abraçando uma árvore cheia de acúlios. Mas olha só a grossura desse negócio, plantado, sei lá, em 2016. E ela não precisa ser derrubada, de jeito nenhum. Se eu quiser fazer o doce, eu posso cortar aqui com terçado, ó, ou com machado, ou com motosserra, e aproveitar esse galho e deixar o principal, depois tirar outros galhos. Então, esse é o nosso jaracatiá. E uma dica, eu nunca fiz, mas quem quiser ver, tem um Globo Rural sobre isso, você pode acessar pelo Globoplay, no YouTube. Em Minas Gerais, você corta com um serrote ou com uma faca, um facão, tira uma tampa, pega o miolo do jaracatiá, depois coloca essa tampa, veda com barro e ele regenera.
segundo o conhecimento tradicional mineiro. Então, vamos para a cozinha preparar os pratos aí de jaracatiá. Pessoal, depois daquela operação de guerra lá embaixo, né, com foice, terçado, motosserra, principalmente tirando aquela árvore de jaracatiá ou aquela planta de jaracatiá, um jaracatiazeiro, olha aqui. Então o Paiva fez aquele trabalho hercúleo aí de tirar a casca e eu, inclusive, na pressa, esqueci de passar uma dica preciosa para ele, né? Não dá para trabalhar com jaracatiá, e com mamoeiro também não, e com mamãozinho do mato. É melhor não trabalhar especialmente com esse jaracatiá, mas com mamões verde, com caule de mamão verde, porque ele tem uma enzima, na verdade uma enzima proteolítica chamada papaina. Então, gente, não dá para ficar manuseando isso aqui, ó, com a mão nua. Temos que calçar uma luva, como dizem por aí, né? Usar a luva. Nesse caso aqui, essa planta foi trabalhada no campo, né? E tem que ser luva de plástico, luva de borracha, uma luva resistente, né? Porque aquela luva de trabalho de campo até dá para fazer o trabalho de roçagem, de limpeza, né, de corte, mas na hora que vai tirar a casca, que tem o contato com a parte viva no meio ou na casca, onde tem o látex, que é onde está a papaina, tem que ser aquela luva de faxina, por exemplo, ou alguma luva de material similar, de borracha, bem resistente, para não ter contato com o látex. Depois esse látex ele vai ser lavado, né, e aí fica um produto alimentício muito interessante. Olha que quantidade imensa, né? A cuba aqui da pia tá cheia, ó. Então é bastante coisa. Isso aqui vai dar um trabalhão agora. Tem que lavar ele todinho, depois tirar essa parte suja. Olha aí, pessoal, devidamente paramentado com essas luvas azuis, com essa camiseta rosa aqui, tô parecendo praticamente um sapo forfosemático. Estou aqui preparado para limpar esse jaracatiá. Então o jaracatiá tá um pouquinho sujo aqui, ó. Ó, a gente vai tirar com a faca, ó, em cima de uma tábua. Então aqui tem que fazer toda a limpeza fina, ó, para tirar isso aqui, porque além de estar sujo do campo, ainda tem alguma parte lignificada. Então a gente bate assim, ó, sempre usando a luva, não dá para trabalhar com isso aqui sem luva. Então depois de limpo isso aqui, ó, essa é a primeira tora daquelas muitas que eu acabei de mostrar. É muito fácil de limpar, ó. A faca é pequena também, né? Mas realmente ele tá pesado mesmo, já foi feito. E é ruim quando tem os acúlios, né? Que são aquelas estruturas espinescentes que a gente mostrou lá no campo. Pessoal, agora depois daquela limpeza, estamos ralando aqui, ó. Eu vou mostrar o que a gente já ralou previamente. Olha que maravilha, ó. Olha que coisa linda, parece coco, né? Por isso que um dos nomes dele é coco de pobre. Naquela portaria interministerial publicada, acho que em 2018, eles fazem uma menção direta à minha tese e ao livro, porque eles recomendam inclusive o uso dessa medula para farofa. E eu acredito que a primeira vez de recomendação dessa farofa foi no nosso livro. E aqui, ó, ralador, aqui que a gente está ralando, ó, e é só fazer isso aqui, ó. Aquele coco ralado, gente, que eu acabei de mostrar, a gente vai usar para pratos diversos, como a gente faz aqui, ele desidratado, doce em calda, cocada e tal. E uma outra receita bastante interessante que a gente tem é essa aqui, ó, da gente pegar já o produto já limpo, né? Cortar ele, por exemplo, aqui, ó, vai cortando ao meio para facilitar o trabalho, como se fosse mandioca, como se fosse aipim, macaxeira, ó. Aí você vai depender do que você, como ele é bem durinho, a gente vai cortar ele em tirinha aqui, ó, palitinho, como se fosse cana de açúcar, cana de chupar. E essa ideia, ela é bem interessante, uma ideia que inclusive foi me apresentada pela primeira vez pela Vivian, uma aluna nossa aí, uma participante do Isto é Punk, o nosso curso online. Ela já participa um bom tempo, já fez vários cursos presenciais com a gente, já teve aqui no Sítio Punk, inclusive, e ela que deu essa dica fabulosa do uso. Olha aqui, como é que ele fica, olha aqui. Então eu já coloquei na água aqui, ó. Então a gente cortou em palitos, jaracate espinosa, o jaracatiá. Alguns eu deixei mais de propósito assim, mais larguinho para ver como é que fica. Vou cozinhar na panela de pressão, vou aceitar a dica dela também. Vamos usar cúrcuma, açafrão da terra, que aqui do sítio é muito bom. Vou colocar aqui com
com sal e cúrcuma, cozinhar na panela de pressão e depois fritar. E como ele é branco, meio sem graça, vou colocar essa cúrcuma, que além da cor, sabor, imprime nutriente. Mas principalmente o que interessa é a cor, para lembrar um pouco a macaxeira manteiga, o aipim manteiga fritinho. Então essa é uma ideia muito boa, inusitada, que eu agradeço a Vivian. Já já isso aqui vai para o fogo e a gente vai comer isso aí fritinho. Pessoal, depois daquela parte que a gente descascou, limpou, lavou, ralou, como a gente já mostrou, a gente trouxe parte desse material aqui para essa estufa. Ó. Isso aqui é uma estufa padrão de herbário, uma estufa com lâmpadas. Boa parte da produção a gente congelou para fazer doce a posteriori, né? Já está no freezer, ainda tem uma parte inteira para ser ralada depois. Aqui, ó, ele ralado grossamente no ralador de cenoura, ele fica com essa textura de coco. Isso aqui que a gente usa para fazer a farofa e alguns outros pratos que quiser. Inclusive, depois de bem sequinha, pode ser moída e fazer uma farinha até para incorporar em bolo, em pudim, como uma fonte de textura e de nutriente, principalmente potássio, que é uma planta bastante promissora. Além disso, ó, o mamoeiro, o caule do mamoeiro tem essas mesmas propriedades, só que ele é mais tenro. Então é possível com o caule do mamoeiro, especialmente se ele não for velho, cozinhar em palitos e cozinhar com cúrcuma, por exemplo, ou com colorau de boa qualidade, e ele fica colorido, amarelado ou avermelhado, e você frita como se fosse aipim. Então o que a gente fez? Desidratamos aqui na estufa, ó, e agora ele está crocante, ele pode ser até comido assim, ó. Só que como eu temperei ele com bastante sal, ele está bem salgado. Então a gente vai usar isso aqui, vamos bater no liquidificador, vocês vão ver o pozinho que fica. Pode ser usado na farofa ou em outros pratos. Então isso aqui já são pratos, né, de jaracatiá pré-processados, tá bom? Aquele jaracatiá desidratado que estava lá na estufa, que eu falei que dava para fazer uma farinha, eu vou mostrar para vocês aqui. Ele está maravilhoso, olha que textura, né? Tipo de coco ralado desidratado. A gente vai colocar um pouco aqui no liquidificador e vamos triturá-lo. Caiu um pouquinho aqui. Vamos triturar para virar um pozinho, que é uma ideia que você pode incorporar em pães e tal. Olha aí, batido no liquidificador, a gente vai passar na peneirinha, essa peneirinha é meio grossa, até porque a ideia vai depender do objetivo, né? Só para mostrar que é possível fazer uma farinha, ó, bem fininha, com os nutrientes do jaracatiá, o aroma, o jaracatiá é bem aromático e bem interessante. Então esse aqui é um dos produtos que pode ser feito com a medula do jaracatiá, que é o parênquima medular, é o miolo da árvore. Né? Por isso que é chamado de doce do pau ralado ou, né, coco de pobre. Claro que para farofa a gente vai manter ele com aquela textura ali, mas esse aqui só para mostrar que a gente pode fazer esse pozinho, ó, fininho, é tipo coco. Então isso aqui fica muito interessante em bolo, pudim e até em pães. E claro que pode ser incorporado, assim como no meu bolo de aniversário, que a gente incorporou ele com esses pedação maiores para ficar mais crocante e dar uma textura legal. Lasca de jaracatiá, ó, da medula do jaracatiá, cozida na panela de pressão, como se fosse macaxeira ou aipim, né, com cúrcuma e sal. Como ele não ficou interessante para consumo, mesmo frito, ele tem uma textura esponjosa, ele absorvia água. Então a gente não gostou muito dessa ideia, por isso que a gente levou isso aqui para a estufa, para fazer algo tipo um biscoitinho, né, que dá para comer. E nesse caso, como ele está temperado, a gente vai triturar no liquidificador aqui como se fosse biscoito. Ó. Isso dá para fazer sopa, dá para fazer várias coisas. Nesse caso aqui, como ele está bem saborizado e salgadinho, os cachorros, inclusive os pedaços que caem aqui, os cachorros estão apreciando, a gente vai incorporar na farofa, para não perder esse produto. E além disso é uma textura bem interessante, né? Eu acho que isso aqui dá para vocês aperfeiçoarem aí na casa de vocês e inventarem novas receitas mais ousadas, com um pouquinho mais de tempo, e incorporar em diversos pratos, né? Olha só, gente, ficou muito lindo isso aqui, só que, claro, o liquidificador é muito potente. Eu me animei um pouquinho, porque ele ficou um pó. Vou incorporar nisso aqui, e para mostrar o potencial desse negócio. Com um pouco de cúrcuma ele fica muito colorido. Então esse aqui vai ser o nosso... Opa!
um corante aqui, mas se quisesse deixar ele mais pedaçudo, como eu disse, para dar uma crocância, poderia também. Então isso aqui vai ser incorporado na farofa, como poderia ser incorporado em outros pratos. Agora, dando sequência para a nossa farofinha, gente, olha, já refogamos aqui, caramelizamos cebola branca normal, com azeite, um pouco de alecrim, um pouquinho de orégano, e agora vamos acrescentar aqui o nosso famoso pesto de cipó alho. Estava congelado, mas ele descongela rapidinho, principalmente por baixo aqui, ó, vai descongelando. A gente pegou aqui um pouquinho para dar um aroma, ele também é levemente salgado, então a gente já vai tomar um cuidado aqui no sal. Deixar ele derretendo, e aí esse aroma fabuloso aqui. Olha aí, molho feito, vamos adicionar aqui a farinha de jaracatiá, vamos dizer assim, ó, a medula de jaracatiá, e aqui nós temos 3 versões, o jaracatiá grosso, o jaracatiá moído, que eu ia para incorporar em bolo, mas tinha pouco, resolvi juntar aqui, e o jaracatiá já temperado com cúrcuma e também transformado em pozinho, para a gente misturar aqui, ó. Na realidade ele em si já vira uma farofa, né? Mas o ideal é colocar farinha de mandioca para realmente, conceitualmente, ser uma farinha. Só que aqui o bicho está bem sequinho já. Então podemos até testar ela assim, sem farinha de mandioca, fazer uma farofa. Eu estava programado para colocar farinha de mandioca. Dela colocar uma manteiguinha aqui, para dar uma umidadezinha. Dado o volume, gente, dessa farofa, e além de tudo exagerei um pouquinho nesse pó, a gente vai acrescentar um pouco mais de azeite aqui pelas bordas da frigideira. Dividimos em 2 frigideiras para poder ficar um pouco mais crocante. Para dar uma corzinha, vamos usar o nosso famoso coloral aqui do Sítio Punk. Olha que espetáculo, né? Um pouquinho mais. E para dar uma corzinha. E, claro, eu falei que não ia colocar por causa do espaço, mas realmente vamos colocar uma farinha de mandioca. Nesse caso aqui eu vou colocar uma farinha d'água amarela, mais pedaçuda aqui, ó, padrão que o amazonense aprecia bastante, mas poderia colocar uma farinha ovinha, ou até a farinha branca. Nossa, o aroma disso aqui, galanga produzida aqui no sítio, ó, só que não desidratado, ó. Então isso aqui é muito forte, a gente vai colocar uma pitadona assim, ó, porque não tem nem pimenta do reino aqui, então a gente resolveu colocar um pouquinho de galanga para dar uma pungência a mais. Como a textura dela tá bem farinhenta nessa aqui, ó, outra ideia é isso aqui, ó. Aí agora vamos acrescentar a farinha de jaracatiá, ainda levemente úmida, para dar um volume aqui maior. E, ousadamente, vamos colocar um pouco de tucupi, esse tempero maravilhoso feito com caldo da mandioca, originalmente tóxico, depois de fervido, aferventado, isso aqui temperado com cipó alho, com chicória de caboclo, coentro, pimenta e tal. Vamos colocar um pouquinho de tucupi, né, para dar uma... E depois eu vou corrigir essa umidade com a farinha de mandioca. Então ele vai dar uma cozinhada aqui no tucupi, ó. Por enquanto aqui, ó, só tem medula de jaracatiá e a farinha de jaracatiá, né, desidratada. A ideia do tucupi foi fantástica, né? O tucupi realmente é um tempero que tem que ser incorporado aí na culinária brasileira como um todo, não só na culinária do norte. Eu gostei muito da ideia, por isso que eu coloquei bastante aqui, ó, para ele ficar bem molhadinho e poder dar uma cozinhada. Como tá monótono com a cor só da cúrcuma, a gente vai colocar, ó, olha que maravilha, uma colherzinha de coloral para ficar mais vermelhinha. Aí sim a gente vai acrescentar a farinha de mandioca, como eu já disse, a farinha d'água. Mas isso é apenas uma sugestão, né? Vocês podem fazer com a farinha que tem, e nem tem essa farinha grossa aqui, né? E nem a ovinha, a não ser que você for num mercado específico, pode usar a farinha de mandioca torrada mesmo, farinha branca, que rende bastante, ó. Fantástico isso aqui. Estamos agora com 2 frigideiras de farofa de medula de jaracatiá. Aí, gente, sobrou essa banana pão aqui, ó. A banana pão do café da manhã já assada na frigideira com canela.
Vou cortar ela aqui para dar uma incrementada nessa farinha úmida aí. E uma coisa que a gente fez aqui também para corrigir um pouquinho o leve amargor, principalmente advindo ou do próprio jaracatiá ou da cúrcuma, naquele que estava com pozinho, a gente colocou uma pitada de açúcar em cada uma dessas frigideiras, uma pitadona padrão punk. E olha aqui, ó. Então, para ficar mais gostoso ainda o nosso almoço, a gente vai misturar essa banana, que já está caramelizada no azeite, aproveitando, né, que ela estava aqui já ocupando um espaço na geladeira, e vamos enriquecer mais ainda essa farofa úmida. A outra vai ficar crocante mesmo. Isso aqui depois a gente guarda na geladeira e vamos comendo aqui no nosso almoço, no nosso jantar. É uma forma bem interessante de comer farinha, né? Uma farinha enriquecida, que é a farofa. Então você continua comendo farinha, vai dar uma textura, vai dar uma crocância, ao mesmo tempo agregando novos sabores, textura e nutriente ao seu prato. Estamos fazendo aqui na nossa tradicional panelinha de ferro, que aqui no Sítio Punk a gente utiliza bastante, panela de ferro, panela de barro, tanto no fogão a lenha, né, quanto aqui no fogão a gás, pela praticidade aqui, principalmente para a gravação do vídeo. Colocamos cebola, azeite, um pouco de sal de poalho e um pouco aqui do nosso famoso pesto. Ó. E vamos colocar, claro, um pouco da nossa galanga, alpine, galanga, o galangal, para dar um pouquinho de pungência. Nós temos aqui a medula fresca, recém-ralada, e o estoque que a gente está fazendo aqui, ó, dela congelada. Então aquela planta de jaracatiá, aquele jaracatiazeiro, vai gerar bastante coisa para a gente fazer doce, bolo. E aí, ó, a gente vai levar isso para cá. Vamos jogar ela aqui, né, para dentro do saquinho que estava na geladeira. Vai colocar ela aqui para ela dar uma fritada. E é legal porque ela tem bastante papaína, né, como amaciante de carne. E a gente vai usar ela refogada com carne de avestruz. Ó, gente, para dar uma cor, sabor e nutriente para a nossa carne moída, em vez de usar tomate, eu poderia usar coloral, mas usamos coloral na farofa, vamos usar isso aqui, ó. Quem conhece? O famoso marmelo amazônico, a Buncose armeniaca, chamada de caferana, lá no Rio de Janeiro, erroneamente chamada até de guaraná. Olha só, tá congelado, ó. Jogo aqui dentro, ó, tá vendo? Parece tomate, ó, parece extrato de tomate. Como eu não tenho ele aqui fresquinho, a gente despolpou, está congelado, vou colocar ele aqui, coloco um pouquinho de água até para esse jaracatiá cozinhar. E antes de adicionar a carne moída de avestruz, que é praticamente um bunkie no Brasil, né? Um bicho alimentício não convencional. Essa avestruz já disponibilizada no comércio aqui em Manaus, então é uma das poucas carnes que eu compro aqui para a gente fazer pastel e para fazer pratos como esse, carne moída com massa e com jaracatiá. A medula de jaracatiá cozinhando aqui com a polpa de marmelo, né, de Buncose armeniaca, para dar uma acidez no prato. Colocar um pouquinho de suco de limão nesse espremedor de inox aqui, que é super prático, ó. Mas também pode ir na unha mesmo. Colocar outra bandinha. Maravilha. Deixar ele cozinhando aqui. E nessa outra panela, pessoal, nós vamos aproveitar uma carne de pato que foi feita ontem aqui no Sítio Punk, com jambu e molho de tucupi, mas ela ainda ficou um pouquinho dura. Então a gente vai botar ela para esquentar e adicionar a medula de jaracatiá. Olha aqui como que ela tá. Ó. Então ela já está prontinha. Está prontinha, com caldo maravilhoso, com a banha de pato. As partes melhores a gente já comeu. Mas já que a gente vai esquentar ela para acompanhar aqui, a gente já deixa pronto para render mais, inclusive. E a gente vai adicionar essa medula de jaracatiá, que é um legume, né? Ela entra como se fosse um legume. Então esse aqui é um pato caipira, ó. Pedaços menos nobres, com jambu, tucupi e agora medula de jaracatiá. Colocar um pouquinho mais de água para fazer tipo uma sopinha. E aí vai ter uma textura, vai ter um nutriente e ele ainda vai funcionar como um amaciante para essa carninha. Ó. Então, mais uma ideia para aproveitar o jaracatiá na sua cozinha. Olha, carne moída de avestruz, olha, um produto muito parecido com a carne bovina. Então vamos adicionar aqui e apenas deixar ela dourar, cozinhar. Uma carne cozinha rápido, ainda mais com o efeito do jaracatiá. A gente tem feito bastante aqui no sítio, com massa, com recheio de pastel,
É um picadinho, né, como chama o amazonense, picadinha moída de avestruz com jaracatiá e todos aqueles temperos. Vamos deixar ela cozinhando aqui por enquanto, porque do lado de cá é aquela releitura do almoço de ontem, né, que é a sobra de pato no tucupi com jambu e jaracatiá. Como só sobrou um restinho aqui, ó, do tucupi, da farofa, nós vamos colocar logo ele, porque isso aqui eu vou deixar cozinhar mais, porque esse pato ainda estava um pouquinho duro. Então esse tucupi maravilhoso aqui, temperado com cipó alho, com chicória, com pimenta e outros condimentos. A hora que isso aqui ferver, vai dar uma textura legal e aumenta o rendimento, né, com a incorporação do jaracatiá. Então o ideal das punk é isso, gente. É como eu digo, todos podem cozinhar com punk. E ela é um ingrediente como qualquer outro. Então pode acompanhar o arroz, a carne, o macarrão, a massa, os pratos do dia a dia. Então trazer as punk para a trivialidade da cozinha é tudo de bom. E a ideia das punk é essa, inclusive cozinhar com mais de uma punk é perfeitamente possível. No livro a gente não fez isso porque a ideia, minimamente fizemos isso em alguns casos, a ideia era mostrar o produto daquela punk em questão, daquela espécie que a gente estava tratando. Então agora é deixar cozinhar e depois a gente vai para a mesa. Inclusive tem sobremesa, que é o bolo com jaracatiá, né, do meu aniversário, e a cocada de jaracatiá que também já estava feita. Pessoal, olha aí, espetáculo, né? Realmente é muito gratificante ver uma mesa de almoço com todos os pratos com jaracatiá. Então olha só, vamos fazer esse passeio aqui. Deixa eu abrir logo essas panelas aqui, ó. Deixa eu tampar aqui. Começando daqui, só para recapitular o que vocês acabaram de ver no vídeo aqui. Aquela farofa mais umedecida com medula de jaracatiá, banana pão, né, que a gente acrescentou no final com canela, e o tucupi, que fez toda a diferença, né? Tucupi é ingrediente coringa aqui na Amazônia e no Brasil inteiro. Aqui já a farofa realmente crocante, ó, chega a fazer um barulhinho gostoso. Aí vamos passar aqui pela sobremesa primeiro, ou vamos aqui para, vamos falar pela sobremesa. Olha só que espetáculo aqui, ó, aquele bolo do meu aniversário, né, comemorado no dia 18 de maio, o dia do fascínio pelas plantas, e o fascínio das plantas tem tudo a ver com as punk, é o que eu chamo de botânica gastronômica. Então falar de morfologia, de sistemática, mas pensando na comestibilidade, é tudo de bom, literalmente, né? Os alunos ficam com fome de saber e fome de novos sabores. Então aqui, ó, um bolo, como eu digo, é demanda induzida. Você vai na padaria, encomenda e leva a matéria-prima. No caso, eu levei aqui a geleia de buriti, de polpa concentrada de buriti, e que foi no recheio e na cobertura. E na massa, dá para perceber um pouquinho, mas é difícil no vídeo, a massa também foi incorporada esse doce de jaracatiá crocante, que também serviu para cobertura. O doce, gente, é um produto comercial aqui no Sítio Punk, é o doce desidratado daquela medula, muito bom para comer com açaí ou com o próprio buriti, uma granola. E daquela medula fresca, a gente também fez essa cocada. Olha aí, ou como eu chamo lá no livro, uma jaracatiada. E agora os pratos salgados, onde a gente fez uma releitura dessa sopa aqui de pato, caldo de pato no tucupi com jambu, e olha aí, um legume jaracatiá. E aqui um panelão que vai render muito. Carne moída, olha só que espetáculo, de avestruz, que a gente pode comer assim, acompanhando o almoço, como pode fazer recheio de pastel, que com certeza, como eu aprecio muito pastel de forno, especialmente vai rolar aqui no Sítio Punk, cobertura de pizza, de lasanha, né, de tortas, enfim, um produto maravilhoso que além da carne moída de avestruz, tem o marmelo amazônico, ou a ciruela, que deu essa cor, além do licopeno, né, um produto que tem muito licopeno, então potencial anticancerígeno muito interessante. E aí temos a textura do jaracatiá e o volume. Então o jaracatiá é uma planta arborescente que tem um porte de árvore, e que nesse caso é uma hortaliça arbórea que tem esse uso como legume. E um outro produto do jaracatiá que está lá no nosso livro Punk, da editora Plantarum, é o fruto do jaracatiá, que dá para fazer doce em calda, dá para fazer cristalizado, ele fica parecendo com a tâmara, e é um material, uma matéria orgânica comestível. É um patrimônio alimentar não convencional, como diz a Irani. E agora vamos preparar um pratinho aqui, ó. Vou começar com essa carne moída aqui, ó. Fazer um pratão, na realidade, carne moída. Vou pegar essa sopinha de pato, uma carcaça de pato que sobrou aqui, ó. Pescoção de pato maravilhoso aqui. Essa concha, vocês estão vendo que é um espetáculo, né? Uma concha feita com pau-brasil ou pau-rainha, eu acho.
amazônico aqui, uma concha essencialmente de madeira, fantástico. A sobremesa vai ficar para depois. Um pouquinho da farinha crocante, que substitui inclusive o arroz. E aqui uma farinha úmida com banana e com todos aqueles condimentos, né? Tem galanga, tem... Então um pratão maravilhoso. Vou sentar aqui e vou me deliciar. E logo na sequência vou comer essas sobremesas maravilhosas e deixar vocês com água na boca e com vontade de incorporar o jaracatiá na culinária de vocês. Fico bem feliz que o jaracatiá já tomou um corpo muito grande e pedir para vocês então curtir o canal, se inscrever no canal, divulgar para os amigos, para os seus grupos aí no WhatsApp e procurar o jaracatiá na sua região. E claro, quero aproveitar o momento aqui para agradecer as pessoas que têm colaborado com o nosso canal, porque a gente tem todo um investimento, principalmente na edição dessas imagens e de equipamentos e tal, e agradecer as pessoas que colaboraram, especialmente uma grande amiga suíça, grande cozinheira, que pediu para sua identidade ser mantida no mais absoluto sigilo, né, que deu uma colaboração grande aqui para o Sítio Punk, vários parceiros do Isto é Punk, que fizeram doação através do PicPay, agricultores, entusiastas das punk, mas de coração agradeço a vocês por essa parceria, por essa ajuda para a geração de conteúdo para a internet de utilidade pública, para nós e para todos. Grato. Tchau, tchau.